A paz do Senhor a todos que estão na escuta de mais uma oração e palavra, Estamos aqui, mais uma vez neste começo de tarde para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus, querido, tem uma palavra para a tua vida e eu creio que o Senhor Deus há de agir de uma forma tremenda em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Você que está aí, em nome de Jesus, ligado no oração e palavra, vamos orar, querido, antes de qualquer coisa, vamos orar em nome de Jesus? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, a qual o Senhor está nos dando, em nome de Jesus Cristo, neste começo de tarde, neste dia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Pai, que eu diminua e tu cresça, que o Senhor possa me tirar da tua aljava como uma flecha, e que eu possa, Senhor Deus, atingir o alvo, o objetivo, a qual tu permitistes que mais uma vez eu estivesse aqui, Senhor. Pai, toma toda a mente e coração cativo a ti, Senhor. Eu creio, Pai querido, em nome de Jesus, que grandes coisas o Senhor há de falar. Pai, não permita que nada tire a atenção do teu povo. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, querido, na carta de Colossos, carta de Colossenses. Colossenses, capítulo de número 4. Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 18. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Encontrou, irmão? Colossenses 4, versículo 18. Irmãos, eu quero ler apenas a parte B desse versículo, para que nós possamos falar um pouco só sobre esta frase que o apóstolo Paulo menciona aqui. É uma frase que chamou a atenção ao meu coração e o Espírito Santo falou profundamente comigo nessa frase que o apóstolo Paulo fala aqui. Em Colossenses capítulo 4, versículo 18, parte B, está escrito assim, ó: lembrai-vos das minhas algemas, a graça esteja com todos vós. Amém? Eu vou ler de novo. O versículo todo está escrito assim: eu, Paulo, faço questão de saudá-los de próprio punho. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça esteja com todos vós. Queridos, esta frase que foi dita pelo apóstolo Paulo, a qual ele diz: lembrai-vos das minhas algemas. Irmãos, essa frase falou muito ao meu coração. Sabe, eu sou um admirador dos feitos de Paulo, da vida de Paulo. Afinal de contas, o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários, ou um dos maiores missionários da Bíblia, que pregou, falou do amor de Cristo para incontáveis pessoas. E nós sabemos que Deus o escolheu para ser o apóstolo dos gentios, ministrar a palavra aos gentios. E a Bíblia diz que antes de ser chamado como apóstolo, Paulo era perseguidor, Nós vemos na história que Paulo esteve presente no primeiro mártire
né, da Bíblia, que é Estevão, a qual Estevão foi apedrejado e o apóstolo Paulo estava ali presente, entendeu? E então nós sabemos que Paulo, no começo, ele perseguia, né, os cristãos. Porém, depois que ele teve um encontro com Jesus, depois que Jesus se revelou a ele teve uma mudança radical em sua vida. E é justamente isso, querido, que ocorre quando verdadeiramente você tem um encontro com Deus. Quando você verdadeiramente tem um encontro legítimo com Jesus, você nunca mais é a mesma pessoa. Você nunca mais é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para salvar, libertar e buscar aquilo que se havia perdido. E eu quero crer em nome de Jesus Cristo que aquilo que o Senhor, ele tem para realizar na minha vida e na tua vida, ele vai fazer. Ele vai fazer mediante a nossa entrega, ao nosso desprendimento e ao nosso abrir de coração em relação ao seu querer, à sua vontade, à sua glória, e chamá-lo para habitar em nosso coração. O apóstolo Paulo teve um encontro tremendo com Jesus. Você conhece a história. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo vinha com algumas pessoas, caminhando pelo caminho aonde ele chegaria a Damasco, e no caminho brilhou-se uma grande luz, né? Brilhou-se uma grande luz, e eu imagino que embora naquele dia, embora naquele momento que o apóstolo Paulo estivesse viajando, digamos que fosse dia, ainda assim a Bíblia diz que brilhou-se uma luz sobre ele. Uma luz que era maior do que o sol, que ofuscou a visão dele, dos homens também que estavam ali, né? E é justamente isso que acontece, querido. Quando estamos em trevas, a Bíblia diz que Deus, ele revelou a sua maravilhosa luz sobre os homens. E ali Deus tinha um propósito na vida de Paulo, assim como ele tem um propósito na tua vida também. Assim como ele tem um propósito para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Ele tinha um propósito na vida de Paulo. E a Bíblia diz que brilhou sobre ele uma maravilhosa luz, uma luz preciosa. E essa luz é a glória de Cristo, é a glória do Evangelho, é a glória de Cristo que está brilhando em você, que está, em nome de Jesus, ofuscando as coisas ruins e lançando a luz de Cristo sobre a sua vida. Essa luz, ela foi tão forte, né? Ela é tão forte que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, junto com os outros, né, na época Saulo, eles não conseguiam enxergar nada, e Paulo, né, foram se abertos os olhos naquele momento, depois daquele grande espanto, e ele ouviu uma voz, na realidade, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse momento, Paulo disse: Senhor, quem és? E ele disse: eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues? E ali naquele momento, nós lemos na Bíblia, né, que todos viram a luz, mas somente Paulo ouviu a voz. Somente Paulo ouviu o que havia sucedido. Somente Paulo havia sido ali tomado por aquela mensagem. Porque verdadeiramente ali naquele local a mensagem era para Paulo. A mensagem ali, o momento ali, aquela situação ali era para Paulo. Então naquele momento ali a Bíblia diz que Paulo foi tomado de um temor e Deus direcionou a ele aonde deveria ir. E ele foi até a casa de Ananias e ali permaneceu. A Bíblia diz que ele permaneceu ali durante 3 dias, cego. Mas ele estava ali, queridos, sabe por quê? Por uma ordem de Deus. Deus o havia ordenado estar ali. Ele permaneceu em jejum durante 3 dias. Ele ficou ali parado, quieto, apenas, pensando em todas as coisas, queridos.
quando o brilho da glória de Cristo vem sobre as nossas vidas, este brilho, esta glória, esta presença traz para a vida do crente uma coisa maravilhosa chamada reflexão. Todo crente, toda pessoa, crente ou não crente, irmão, todas as pessoas deveriam parar pelo menos, durante uma vez no dia e refletir sobre as suas atitudes. Refletir sobre aquilo que estão fazendo. Você hoje já parou para refletir como está sendo a sua vida com Deus e a sua vida com as pessoas? Você sabia que tem pessoas que pensam que Deus aprova a acepção que ela faz em relação a Deus e em relação às pessoas? Que acepção é essa? A Bíblia diz, querido, Jesus Cristo diz, que toda beneficência que você faz a um pequenino, você está fazendo a ele. Ele diz que naquele grande dia ele vai dizer: olha, vinde, benditos de meu Pai, recebei, pois, esta bênção que está preparada para vós desde a fundação do mundo. E ele explica por quê. Ele diz: porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estive nu, me vestiste, eu estive doente, foste me ver, foste me visitar, eu estive preso, tu foste me ver. Então ele menciona razões pelo qual o reino foi herdado. E as pessoas perguntam: Senhor, quando nós fizemos isso? E aí ele fala: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês também fizeram a mim. E o que eu mais infelizmente tenho visto, infelizmente a gente vê isso, hoje em dia, quando você está, entre aspas, eu vou colocar isso, quando algumas pessoas estão na presença de Deus, sabe, aquela: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, e sabe, aquela declaração de amor para Deus. Mas quando chega para o seu irmão, você não tem paciência com ele, você trata o irmão mal, você faz acepção. Se o irmão está bem vestido, se o irmão tem uma posição, você trata ele bem. Agora, se o irmão é uma pessoa simples, humilde, você já trata ele mais ou menos. Isso não é certo, meu irmão. Você tem que tratar todo mundo de maneira igual, independentemente de título ou qualquer coisa que ele tenha. Dinheiro, já falei isso uma vez, dinheiro não atrai a atenção de Deus, título não atrai a atenção de Deus, dízimo não atrai a atenção de Deus, unção não atrai a atenção de Deus, poder não atrai. O que atrai a atenção de Deus é caráter. O que atrai a atenção de Deus é caráter. Isso atrai a atenção de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus, meu irmão? Tenha caráter. Você quer chamar a atenção de Deus, meu irmão? Seja humilde, trate todos com igualdade. Não trate um melhor do que o outro, um pior do que o outro. Não faça acepção de pessoas, fulano, beltrano, em nome de Jesus. Trate todo com igualdade, porque todos são teus irmãos em Cristo. Todos são a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, em nome de Jesus. Você quer impressionar Deus? Impressiona Deus com o seu caráter, com as suas atitudes. Sabe? E eu imagino o apóstolo Paulo lá na casa de Ananias, pensando em tudo que ele havia feito, em todas as pessoas que ele havia prendido, em todas as situações que ele havia perseguido o evangelho, perseguindo os cristãos, perseguindo a Cristo. E eu tenho certeza que veio sobre ele um profundo arrependimento. E a maior prova deste profundo arrependimento foram as escamas que caíam. Porque quando aquelas escamas estavam no olho dele,
elas impediam ele de enxergar a verdade. Cuidado, irmão. Cuidado, porque existem escamas que impedem você de enxergar a verdade. Às vezes, julgamos demais o irmão, apontamos demais o dedo sobre ele, mas não temos a capacidade de visualizar os nossos erros. Não temos a capacidade de visualizar a verdade, aonde é necessária a verdadeira mudança. Quer ver uma coisa? Uma vez eu escutei uma história de uma mulher que ela conversava com seu esposo pela manhã, e o seu esposo todo dia de manhã pegava o jornal, sentava na sua poltrona e ia ler o jornal. E a esposa, arrumando a casa pelo lado de dentro, olhou para a casa da vizinha pelo vidro da janela. E ao olhar para a casa da vizinha pela janela, ela viu os lençóis da vizinha pendurada. E os lençóis, eu creio eu que por estarem pendurados, eles tinham acabado de ser lavados. Mas a mulher do lado de dentro, que estava olhando para os lençóis, ela dizia e pensava: poxa, que mulher displicente. Olha, aqueles lençóis ainda estão todos sujos, estão todos manchados. Como é que pode uma pessoa não saber lavar roupa? E criticava muito a sua vizinha. E o esposo, lendo o jornal, só observava. E passou-se alguns dias, o esposo sentado na poltrona lendo o jornal, e toda vez que a mulher estendia aqueles lençóis, a esposa, que estava dentro da casa, se incomodava e comentava, fazia esses comentários com o esposo. Até que um dia o esposo se levantou, viu a esposa criticando: olha ali, meu esposo, de novo essa situação. O esposo pegou o jornal, colocou em cima do sofá, se levantou, olhou para a esposa dele, deu um sorriso, abraçou ela e disse: meu amor, vem cá, deixa eu lhe mostrar uma coisa. E ele pegou a mulher e levou ela à frente ali da janela, onde ela observava a moça estendendo o lençol. Ele disse: meu amor, pegue um pano e passe aqui na janela. E ela não entendeu o porquê. E ela pegou um pano e passou na janela. Quando ela pegou o pano e passou na janela, ela percebeu que a janela da casa dela estava toda manchada, cheia de poeira. E era justamente essas manchas, estas poeiras, essa sujeira que estava dentro da casa dela, que estava pelo lado de dentro, que ela via na roupa da vizinha. Porque quando ela limpou a janela, ela olhou para o lençol e viu o lençol limpo, branco, como realmente ele era. Só que ela não conseguia enxergar aquele lençol limpo, porque a visão dela estava embaçada pela própria sujeira que estava dentro da casa dela. Você está entendendo, meu irmão? Muitas vezes queremos ou visualizamos sujeira, manchas no lençol branco do irmão, do vizinho, quando na realidade a mancha, a sujeira, a poeira está dentro da minha casa, está pelo lado, está na minha janela, na minha janela. Os olhos são a janela da alma, está na minha janela. E eu imagino naquele dia que Ananias foi orar por Paulo, a palavra que saiu da boca de Ananias foi algo tão tremendo, sabe por quê? Porque quando ele orou por Paulo,
a Bíblia diz que ele voltou a enxergar e as escamas caíram. E as escamas, ao cair, revelam que verdadeiramente ele conseguiu abrir os olhos para a verdade. E o que é mais engraçado foi a palavra que Deus deu para Ananias, dizendo assim: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e ele vai entender o quanto deve padecer por amor ao meu nome. E quando eu ouço essa palavra, padecer por amor do meu nome, eu entendo que a caminhada com Cristo, ela não é fácil. A caminhada com Cristo, ela é uma transformação dia a dia, irmão. Dia a dia. Você que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, permita que Deus transforme a sua vida cada vez mais. Permita que o Espírito Santo vá moldando você cada vez mais. Em nome de Jesus, se liberte desses grilhões antigos. Liberte-se dessas prisões antigas, desses maus hábitos. Se liberte. Peça a força do Senhor. Sabe, irmão, Deus, ele trabalha na vida do homem, assim como ele trabalhou na vida de Paulo. A Bíblia diz que depois que Paulo perdeu as escamas, você está pensando que ele foi logo pregar? A Bíblia diz que ele foi direcionado para determinados lugares até que ele retornou para sua casa. E ali onde ele estava, foram cerca de 14 anos que ele ficou ali esperando. Ele ficou esperando o tempo certo a qual Deus iria levantá-lo para propagar o Evangelho. Mas naquele momento em que Paulo estava ali, na sua casa, eu tenho certeza que era Deus trabalhando nele. Deus moldando, Deus ensinando, Deus transformando, Deus mudando primeiro para depois ser exemplo de mudança. Vou dizer de novo, Deus muda primeiro para nós sermos exemplo de mudança. Não tem como você ser exemplo de mudança se você não mudar. Não tem como você exigir mudança de outras pessoas se você mesmo não muda. Não tem como você dizer, irmão, eu quero que você seja santo, se você não busca a santidade. Não tem como você dizer, irmão, eu quero que vocês orem, se você não ora. Irmão, eu quero que vocês jejuem, se você não jejua. Não tem como você exigir de alguém e não fazer aquilo que você está exigindo. O nome disso é hipocrisia. Hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que eu não faço. Você está entendendo, meu irmão? O apóstolo Paulo, ele foi tratado nisso. Todos que aceitam a Cristo somos tratados nisso. Somos tratados nesses sentimentos. Somos tratados desta maneira. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus ele vem sobre nossas vidas, ele vem para transformar você numa nova criatura. E ao transformar você numa nova criatura, ele quer que você seja luz e exemplo. Luz e exemplo. As pessoas têm que olhar para você, querido, e ver algo diferente. Eu não estou dizendo, irmão, não me interprete mal. Eu não estou dizendo que você vai ser um super crente. Ninguém é. Você olha para o pastor Weber ministrando, mas irmãos, eu sou cheio de defeito como ser humano.
eu tenho me esforçado diante de Deus, me esforçado para não dar mau testemunho, para continuar firme na presença de Deus, para que a palavra que sai da minha boca seja uma palavra de edificação, seja uma palavra que venha trazer transformação, seja uma palavra que venha trazer a você uma reflexão, entendeu? Eu tenho que vigiar nas minhas atitudes, vigiar nos meus olhares. Então, tudo isso, querido, é Deus trabalhando na nossa vida. Assim como eu tenho defeitos, você também tem. Só que, querido, Deus disse que quanto mais te é dado, mais é cobrado. Então, por exemplo, sobre a minha vida há uma unção pastoral. E eu tenho responsabilidades com esta unção. E esta responsabilidade, entendeu? É ela que vai estar, entendeu? Trazendo à minha consciência e ao meu coração padrões que façam com que as pessoas que estão ao meu redor vejam que verdadeiramente eu exerço essa função pastoral. Porque uma pessoa, ela é reconhecida como pastor não é por causa do título. Uma pessoa é reconhecida como pastor pelas suas atitudes de cuidado, porque o pastor cuida. O pastor, ele cuida. Entendeu? E existem situações e situações, irmãos. Sabe? Se eu fosse parar aqui para falar sobre as situações, né, tanto de pastor como de ovelha e como de bode, entendeu? Se eu fosse falar aqui, ia levar muito tempo, entendeu? Mas eu quero que você compreenda, eu vou falar pelo menos da minha classe pastoral. Nós fomos levantados para cuidar, sabe? Irmão, tem ovelha de todo tipo, e no meio das ovelhas tem bode. Tem ovelha teimosa, tem ovelha rebelde, tem ovelha que misericórdia. Entendeu? Mas também tem bode no meio, que não obedece, que está ali só para criticar, que está ali só para prestar atenção. Que eu digo prestar atenção, que eu digo assim é ficar observando para depois estar disseminando fofoca. Mas e o pastor, como é que ele fica? Ele tem que expulsar? Não. Ele tem que amar. Ele tem que amar. Abraçar, conversar. E principalmente o pastor tem que ser humilde. Humildade. Uma característica de líderes humildes é reconhecimento. Principalmente o reconhecimento em coisas boas, mas principalmente em coisas ruins também. Você é líder, e eu postei isso esses tempos agora aqui no Face. Líder é aquele que é exemplo de caráter na sua casa, na igreja, no seu trabalho. Independentemente das situações, sendo ela boa ou má. O que eu estou querendo dizer com isso? Você como pastor, eu já disse isso uma vez e vou repetir. Nós como pastores somos seres humanos, irmãos. Não somos super-homens. Não temos superpoderes. Talvez você possa até ficar impactado com isso, mas vou dizer, nós erramos. Até parece que isso é impactar alguém. Mas somos seres humanos, irmãos. Nós erramos. Somos seres humanos como você. Temos um determinado conhecimento? Temos. Temos uma responsabilidade sobre as nossas atitudes maior que a sua, entre aspas? Temos. Mas isso não quer dizer, entendeu, que eu sou indestrutível, imbatível, o super crente, nada me atinge. Não, irmãos. Eu passei por depressões, já passei por traições, já passei por abandonos, entendeu? Já fiz coisa errada. Então, isso, querido, isso
é demonstrar que somos humanos. Somos humanos. Então, se somos fortes o bastante para sermos honrados quando acertamos, que sejamos humildes o bastante para reconhecer os nossos erros. Irmãos, eu errei, me perdoe e assuma o seu erro e peça perdão. Peça perdão. O apóstolo Paulo, ele refez, ele viu tudo aquilo que ele fez, e depois de contemplar tudo aquilo que ele fez, as escamas caíram, veio sobre ele uma unção, e aí você percebe muitas palavras do apóstolo Paulo dizendo assim: eu, apóstolo Paulo, preso às cadeias de Cristo, eu, apóstolo Paulo, servo nas prisões de Cristo. Você percebe que o apóstolo Paulo falava que ele estava preso a Cristo, ele estava ligado a Cristo. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim: lembrai-vos das minhas algemas. Ele estava falando isso para uma igreja que ficava lá em Colosso, lá em Colossenses. A igreja de Colosso era uma igreja que tinha pouco amor, irmão. Mas Deus trabalhou no coração de Paulo, e Paulo sempre falava: olha, lembra do amor que eu ministrei, lembra das coisas que eu falei, lembra das minhas algemas, eu estou preso a Cristo. E não é algo que eu diga que vai me trazer um desconforto, não, pelo contrário. A minha atitude de dizer que estou preso a Cristo é porque nós temos uma ligação, nós temos uma aliança, nós temos um vínculo, e um vínculo precioso que não pode ser quebrado. Por que não pode ser quebrado? Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, diz assim: o que te separará do amor de Jesus? Ele faz uma pergunta: o que te separará do amor de Deus? E ele mesmo responde, ele diz: nada pode separar do amor de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, lembre das minhas algemas. E é esse conselho que eu quero dar para você, querido, nessa tarde. Se estiver passando por alguma dificuldade, lembre da aliança que Deus tem com você. Lembre da obra redentora que Ele fez na cruz por você. Lembre que Ele é Deus e que, agindo Ele, ninguém pode impedir. Está passando dificuldade, está passando tribulação, lembre que Ele é o Senhor teu Deus. Ore como o Salmo diz, né? Busquei socorro, olhei para os montes, e de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Te esconde debaixo das asas do Todo-Poderoso. Habita ali, tu estarás seguro, tu estarás ali, querido, protegido. Lembre disso. Amém? Deixa eu orar por você, querido, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te apresentar, Senhor Deus, esta vida de quem ficou conosco até este momento, ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu te peço, abençoa poderosamente esta pessoa e faz de nós não apenas ouvintes, mas cumpridores da Tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Querido, eu te peço, divulga a página do Oração em Palavra. Daqui a pouco, essa ministração vai estar lá no YouTube, no meu canal, Pastor Weber Souza, em nome de Jesus Cristo. Entra lá, se inscreve no canal, divulga lá o canal no YouTube, Pastor Weber Souza, em nome de Jesus. Lá tem mais de 30 ministrações como essa, para que você venha ser, para que nós venhamos ser moldados, tratados através da palavra do Senhor. Amém, queridos? Quarta-feira hoje, Assembleia de Deus, Arca do Senhor, daqui a pouco estaremos aí. Culto de ensinamento da palavra é hoje. Não foge não, irmão, vai para o ensinamento da palavra hoje. É forte. Amém? Louvado seja Deus. Eu espero você lá em nome de Jesus Cristo.
Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. E até amanhã, querido, com mais uma oração e palavra em nome de Jesus Cristo.